queria primeiramente agradecer o convite que me foi feito por essa associação, Sociedade Bandeirantes de Orquídea, já com 70 anos, né? 70 anos. Para estar hoje discutindo com vocês um assunto que eu acho bastante interessante, faz parte da minha área de estudo, que é a diferenciação celular em plantas, né? E enfocando as orquídeas, né? Clonação de orquídeas. É uma história bastante longa, não vou falar da história, como é que isso começou, mas é o seguinte, primeira coisa que eu gostaria de deixar claro aqui, que a gente, no meio orquidófilo, é o único, dentro da orquidologia e orquidofilia, mais orquidofilia, se fala cultivo de meristema. Isso na botânica e na agronomia não existe. Existem plantas clonadas, tá certo? E a clonação de plantas, historicamente, começou em 1962, na França, por um pesquisador chamado Georges Morel. Ele não era botânico, ele não era médico, ele não era agrônomo, ele era um virologista. E sabia-se nessa época, já, faz bastante tempo, através de microscopia eletrônica e testes bioquímicos, que a planta, uma vez infectada com vírus, será virótica para sempre. E não mudou muito de lá para cá. Mas se sabia também nessa época que o único tecido vegetal que não continha vírus ou a população de vírus era extremamente baixa é nos meristemas. E deu um estalo no Morel. Já se conhecia a técnica de cultivo in vitro, já se conhecia um hormônio muito importante na clonação de plantas, seja qual for essa planta, qualquer que seja, que é a citocinina. A citocinina foi descoberta por Fox-Cook, na Universidade de Wisconsin, em 1957. Poderia ter ganho um prêmio Nobel, que revolucionou toda a área da botânica, chegando à biotecnologia de planta com essa descoberta. Eram dois hormônios, um foi descoberto pelo Scooby, na Universidade de Wisconsin, onde o meu orientador fez o doutorado, o pós-doc dele lá, e a auxina. E com isso, o Morel, tendo isso em mão, os meios de cultura, que se dominava a técnica de cellulação, a ideia foi o seguinte: se eu tirar um meristema livre de vírus, eu posso obter uma planta livre de vírus. A ideia foi genial. E ele pegou uma planta carregada de vírus, que por acaso, gente, era uma orquídea. Primeira planta que se estudou a clonação a partir de meristemas, e nós vamos falar o que é meristema daqui a pouco, foi uma orquídea. Só que, ao tirar esse meristema e colocar no meio de cultura dele, com citocinina e auxina, os dois hormônios, ele esperava ter uma planta livre de vírus. E, por sorte, não deu uma planta livre de vírus. Esse pequeno fragmento de tecido, com menos de 1 milímetro de tamanho, que a gente chama de meristema, mas é o ápice caulinar. O meristema é alguma coisa 10 vezes menor que isso, é muito pequeno. O que nós fazemos é cultura de ápice caulinar. Quando ele colocou, ele imaginava que a planta fosse crescer, ele ia fazer o teste para virose e ver se tinha ou não. Não deu nem tempo, porque ele colocou nesse meio, passado 2 meses, ao invés da plantinha, começou a entumecer lateralmente esse pequeno fragmento e deu uma bolinha que parecia um protocormo obtido de semente. Depois desse protocormo, deu outro. Depois desses 2, deram 4. Deram 8, 16, 32, 64. E ele ficou, mas meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo? Aí ele teve a ideia de separar esses protocormos, fazer o teste de vírus primeiro. Estava sem vírus. Mas isso não é nem mais importante na história. Sem querer, ele descobriu a técnica de micropropagação em plantas, a partir de uma orquídea. Daí vieram as batatas, vieram morango, macieira, pessegueiro. Tudo que se consome hoje, principalmente a batata e o morango, passou por um laboratório de limpeza de vírus, através de cultura de meristema, que foi feito pelo Jorge Morel nessa orquídea. É uma história que eu gostaria de salientar, já que estamos entre orquidófilos e colecionadores, e eu sou um deles, desde pequenininho, por influência do meu pai. É uma história que valeu a pena. Bom, então, só meristema. Existem plantas que você pode clonar in vitro usando pedaços de folhas maduras, por exemplo, tabaco, alface. A maioria das dicotiledôneas, se você pegar um fragmento de folha, colocar no meio de cultura com citocinina e auxina num balanço adequado, ela vai dar uma massa celular e vai formar brotinhos. Em orquídeas, não. O tecido de orquídea, de folha, pseudobulbo, raiz, maduro, uma vez diferenciado, nunca mais retrocede. Você não consegue induzir
clonação de orquídea a partir de fragmentos de folha. O único tecido que se divide, mantém a divisão celular e que dá os protocormos é o tecido meristemático. Então, eu vou começar a apresentar alguns slides aqui. Eu pediria passar o primeiro. Falando em... Acho que está sem foco um pouquinho. Pessoal, dá para aumentar? Pode apagar a luz? Pode. Bom, eu trouxe aqui de propósito, para falar em meristema, antes de entrar em orquídea, só uma preleção para dizer o que é esse tecido que a gente fala tanto, tem até o nome de clonação, cultura de meristema. O que é o meristema? Se nós pegarmos os seres vivos maiores do mundo, clorofilados, como por exemplo uma sequoia, ou plantas extremamente pequenas, herbáceas, que crescem em frestas de calçada, que são verdadeiras pragas, como esta que está na mão da pessoa aqui, que por acaso é uma planta de interesse científico, só pela facilidade de manuseio genético, que é o Arabidopsis, elas têm em comum, uma dura 3, 4 meses, a outra, a maior dela, já tem 2.000 anos. Existem plantas, pinheiros, que não são angiospermas, que já têm 5.000 anos. Essas plantas, com 2.000 anos, como essa sequoia, ou essas pinus longeva, que dá numa região lá dos Estados Unidos, uma região extremamente fria, essas plantas, a mais velha do mundo, tem 5.000 anos. Esse meristema dessas plantas é exatamente igual ao meristema do embrião que as formou. Então isso é fantástico. É um tecido que se divide e não perde, e não se perturba geneticamente. Nós morremos, envelhecemos, nossas células, elas vão se alterando com o tempo e demos graças a Deus quando chegamos aos 90 anos sem ter um problema grave de tumores, que é uma retomada desenfreada de divisão celular. Ela se divide a vida inteira, essa plantinha com 4 meses só, e é o suficiente, ou essa com 2.000 anos, ou o Pinus longeva, aquela população de Pinus com 5.000 anos, estão dividindo sem nenhum erro até hoje, é exatamente igual. Se eu pegar essa sequoia, tirar o meristema dela e fazer uma plantinha, eu vou ter, daqui 4.000 anos, a mesma planta cresceu. O aquecimento global permitia agora, né? Mas enfim, vamos rezar que seja possível esse experimento, se alguém começar, certo? Então, é um tecido extremamente estável. E a ciência quer saber como que isto pode acontecer. Como é que esse tecido se divide sem se alterar? Porque, geralmente, à medida que quanto mais você se divide, maior é a taxa de mutação, certo? Não é o nosso caso. Nossas divisões são células que já se diferenciaram e voltam a se dividir, são células velhas, renovadas, mas com alteração genética acumulada durante a nossa vida. Aqui não. Então, quando o Skug, é interessante, quando o Skug descobriu a citocinina, a pesquisa dele, que ele mostrou que era o hormônio que controlava a divisão celular em plantas, e no modelo dele era medula de tabaco, o Dr. Fox Skug, de Wisconsin University, a verba da pesquisa dele não veio da área agronômica, por incrível que pareça, veio do Instituto de Câncer americano. Investiram milhões de dólares, milhões, para ele estudar o controle da divisão, mesmo que fosse em planta, ver se tira-se alguma coisa para controlar o câncer humano. Bom, então, é o único tecido possível de usar em clonação de orquídea. Os tecidos maduros, eles se alteram geneticamente logo que a célula vegetal para de se dividir, os meristemas de qualquer planta, 1 a 2 milímetros do meristema, as células que vão se amadurecendo, elas vão se alterando normalmente e necessariamente também. Ela era 2N, pegando uma planta normal, 2N, o cromossoma dela mantém a duplicação sem divisão. Então você tem 2N, 4N, 8N, chega até 10N. Isso é normal numa planta. Então, o único tecido diploide nas plantas é o meristema caulinar, o meristema radicular, o meristema do ápice caulinar e o meristema, no caso dos caules, que fazem ele crescer lateralmente, que é o campo. São os únicos. Todos os demais são alterados. Tá? Necessariamente alterados, porque duplica o número de cromossomos, a atividade metabólica aumenta, e isso ajuda um organismo imóvel, que é a planta, resolver os seus problemas, da maior plasticidade para resistência à praga, resistência à falta d'água, resistência a déficit nutricional, resistência ao excesso de água.
A planta é extremamente plástica devido a essa alta variação genética. Próximo. Aqui vocês têm um trabalho ainda, não trabalhava ainda com orquídea, que era proibido, porque só se podia trabalhar no meu departamento com plantas que não fossem de interesse comercial. Planta de interesse comercial era para Exalc. Eu era biólogo, mas meus pais são produtores rurais, pequenos. Eu queria trabalhar, mas falaram, olha, você acaba seu doutorado, depois você faz o que você quiser, mas por enquanto você trabalha com o doutorado, com medula de tabaco, que era o modelo do Fox Cook, que descobriu a citrinina, que o meu orientador veio de lá. Então eu peguei uma medula de tabaco haploide, uma planta haploide. Em tabaco você faz isso, você pega o grão de pólen, põe no meio de cultura adequado, o grão de pólen, que é o gameta, ele volta dividido, era uma planta haploide, estéril, mas não interessa. Então eu peguei uma planta haploide e tirava do ápice, aqui você tem um número cromossômico típico, teor de DNA típico de uma planta haploide. Essa daqui ao lado é a duplicação que vai se dividir depois e dar outra planta haploide. À medida que nós vamos caminhando dentro da medula, do ápice até 40 centímetros, vocês estão vendo que as células de menor ploidia vão desaparecendo, olha, e vai aumentando a população de maior ploidia. Quando chega a 40 centímetros, você não tem mais nem planta haploide, nem diploide, todos têm um teor de DNA extremamente alto. Isso acontece com todas as plantas, essa é a regra nas plantas, as pessoas ficam inconformadas. Veja, é interessante, no nosso caso, basta a trissomia do cromossoma 21 para dar síndrome de Down, um cromossoma a mais, Aqui vocês estão vendo, duplica 10 vezes o número de cromossoma e a planta continua perfeitamente normal. Só os meristemas que se mantêm diploides, só. Eu perguntaria, por que será que só os meristemas se mantêm diploides? As causas, nós vamos discutir daqui a pouquinho. Porque o meristema caulinar é que vai dar linha germinativa, gente. Se alterar a linha germinativa, os gametas vão ser alterados e a descendência não vai ser mais igual, você perde. Então, para a planta, é essencial que o meristema que vai dar a flor seja geneticamente estável. E é com esse material que a gente vai trabalhar. Próximo. Por que se clonar in vitro? Orquídea, seja lá o que for, mas vamos falar de orquídea. Primeiro, porque você pode manter genótipos ou germoplasmas. Germoplasma é o genoma de uma determinada planta selecionada, tá? Que a gente de interesse. A propagação de plantas estéreis, que não dá semente, você propaga vegetativamente por cultura de tecidos, ou micropropagação. A micropropagação em escala, você diminui custos e segurança, tá certo? O custo porque num espaço de alguns poucos metros, você põe milhões de plantinhas, tá certo? Enquanto isso, dentro de uma estufa, você precisa de um espaço muito grande. Eliminação de patógenos, que eu já falei, principalmente vírus. Em orquídea não se usa técnica para eliminação de patógenos. Esse é um grande problema da orquidofilia. E quando começamos a trabalhar com mandarina, montamos um laboratório junto com a empresa, na época a gente estava começando, nem mestrado, nem doutorado tinha, eu estava começando a minha vida profissional ainda, acabado de entrar na universidade, a eliminação de patógenos não era muito considerada, a gente não dava muita atenção a isso. As primeiras plantas que foram clonadas no mundo todo, não se prestava atenção se era com vírus ou não. E muitas das plantas que foram clonadas no mandarina eram plantas antigas, as melhores que tinham. Se imaginou, ele comprou tudo que podia e clonou. Mas muitos já estavam com vírus. Então clonou-se o vírus, clonou-se a planta e os vírus juntos. Foi tudo com vírus. Então as plantas já não estavam no seu grau de exuberância. Alguns experimentos nós conseguimos eliminar o vírus, é muito difícil em orquídea, porque precisa de um fragmento muito pequeno de célula, eu vou mostrar daqui a pouco. Certo? Algumas deram sem vírus e a planta volta ao seu vigor. Muito interessante isso é muito importante. Mas em orquídea não é muito considerado, porque dá muito trabalho. E a programação de produção, você tem um plantel que vai florescer em janeiro, fevereiro, março, abril, você tem plantas clonadas no ano inteiro. Certo? Próximo, por favor. Os tecidos que são passíveis de usar em micropropagação são os meristemáticos, que é o caso das orquídeas, tá? Os epidérmicos e os parenquimáticos. Nós vamos trabalhar só com os meristemáticos, esses daqui não são de interesse das orquídeas, só com meristema, como já disse. Próximo. Os meristemas que nós trabalhamos, aqui é uma planta de dicotiledônia, mas para orquídea serve, são os meristemas apicais, radiculares, caulinares, apicais radiculares e gemas laterais. Nada de usar tecidos maduros, folha, entrenó, isso, como já disse, zero, a chance é zero. Ele não vai voltar a se dividir mais. Próximo.
Aqui está um meristema, esse é verdadeiro, não é de orquídea ainda, vou mostrar de orquídea mais cedo, é uma dicotiledônia. Aqui você tem o ápice meristemático, isso não é um meristema. O que nós trabalhamos com 1 milímetro é alguma coisa mais ou menos aqui, olha. Se eu cortar aqui, vai dar cerca de 1 milímetro. Desculpe, deixa eu desligar aqui. Desculpe. Então, se eu cortar isso daqui, vai dar cerca de 1 milímetro. Para tirar meristema, eliminar o vírus de meristema, tem que ser uma fração ainda muito menor que isso daqui. Esse é do ápice caulinar, o que vocês estão vendo aqui são os primórdios de folha, que também se dividem em orquídea, eu vou mostrar para vocês. Esses primórdios em orquídea se dividem. A base deles, da epiderme deles, se divide. Aqui é o meristema radicular, que é completamente diferente. Aqui está a região do meristema caulinar, radicular, as células meristemáticas, esse núcleozinho aqui. Eu vou voltar a falar deles daqui a pouco. Próximo. Bom, falando de estabilidade, onde que está, como pesquisador da área, isso me encanta, e nós conseguimos isolar um desses meristemas, um desses genes que controlam a atividade meristemática, em orquídea. Isso foi feito com cataceto fimbriato no nosso laboratório. Nós isolamos um gene equivalente ao shoot meristem less. Esse daqui nós isolamos. Um só, foi muito difícil. Na época a técnica não era muito avançada. Hoje faria isso em muito menos tempo, mas infelizmente já não dá mais tempo. Enfim, veja bem, como é que é uma interação entre genes e hormônios. Os nossos hormônios estão intimamente relacionados aos nossos genes. É através dos nossos hormônios que os nossos genes mandam mensagem para a ponta do dedão, para a hipófise, para o cérebro, para qualquer parte. Sempre através de um transmissor, de um sinal, de um mensageiro. Os hormônios são mensageiros. Os genes usam como mensageiro os hormônios vegetais e animais também. Certo? Da hipófise, por exemplo, sai o hormônio que vai até o testículo, até o ovário, desenvolver a formação de gameta masculino, feminino, etc, etc. Tá? Então, veja bem, hoje se conhece 3 famílias gênicas. É o clavata 1, clavata 3, é o Wuschel, é esse daqui, e o shoot meristem less. Esses 3 atuam sincronicamente. Veja como o controle é fino, isso está acima do nosso alcance de controle, gente. É muito fino. Então, veja, o Wuschel, aqui, ele entra em atividade. Ele aciona o clavata 3, lá do ápice. Isso aqui é uma fração de 0,001 milímetro, é 10, 15 células no máximo. Tá? O clavata 3, ele inibe, quando ele está em atividade, ele inibe esse tracinho aqui de inibição. A flechinha é de estímulo, o tracinho é de inibição. O clavata 3 inibe o clavata 1, que inibe o Wuschel. Então, o sistema para. Se o clavata 3 agir demais, o Wuschel também para. É um sistema com uma fineza de controle que está acima da nossa capacidade de interferir nisso, por enquanto. E aqui do lado de fora desse núcleo, tá certo? Você tem o shoot meristem less e aqui entra o hormônio. Na realidade, o autor aqui está colocando 2 hormônios. Esse que eu já falei para vocês, a citocinina. Olha, a citocinina, tá certo? Aqui é a região, essa região azul, é a região predominante desse gene aqui, do shoot meristem less. Então, veja, a citocinina, que é o hormônio de divisão celular, veja a flechinha, ele aciona o shoot meristem less. Citocinina, CK, aciona esse gene. E esse gene, por sua vez, ele controla a síntese de citocinina lá no ápice, tá certo? Quando o shoot meristem less está ativo, ele inibe a ação da giberelina, que inibe, por sua vez, a ação da citocinina. Então, aqui entra o gene. Nós sabemos isso a grosso modo, de uma forma mais fina, mais sintonizada. Infelizmente, nós não sabemos. Infelizmente, nós paramos aqui a imagem mais, vamos dizer, mais recente que a gente tem desse controle. É evidente que isso daqui é bem mais complexo, são famílias gênicas, é uma coisa maravilhosamente complexa. Próximo. Então, foi descoberto em medula de tabaco pelo Falk-Skug, que eu já falei, o descobridor da citocinina. Quando você aumenta o controle da divisão celular e da diferenciação celular, formação de
gemas ou formação de raiz, depende de 2 hormônios que atuam lá naquelas células. Citocinina, quando você aumenta a concentração de citocinina, você tem a formação de brotos laterais. Quando você aumenta a concentração de auxina, você tem a formação de raiz. É o balanço desses 2 hormônios que vai determinar a formação de brotos ou formação de raiz. Aí está o perigo da micropropagação. Se eu usar indevidamente esse balanço, eu posso, ao invés de formar raízes ou formar gema, formar uma massa de célula que nós chamamos de calo. Eu vou falar disso, eu vou mostrar a imagem disso, onde mora o perigo. Então, esse controle hormonal é fino, eu mostrei para vocês, ele controla a atividade gênica em quantidades de 10 a menos 12 mol, 10 sobre um número com 9 zeros a 12 zeros, é muita coisa, é muito baixo, está fora do nosso alcance de entender isso, mas enfim, é muito baixo o controle, mas funciona, e o resultado é esse. Então nós brincamos de Deus quando nós micropropagamos, nós brincamos de Deus, nós fazemos isso, dá errado, e dá errado, e dá errado. Hoje as pessoas estão mais cuidadosas. Quando a clonagem de orquídea começou, a gente não tinha essas preocupações, que não conhecia isso. A intenção, eu vejo isso com um pouco de preocupação. Ainda hoje, a pessoa fala, eu estou clonando orquídea, ele conseguiu induzir o brotamento, a proliferação celular. Isso hoje não é mais o importante. Já estou me adiantando que eu vou falar daqui a pouco. Não é a clonação em si, é a qualidade do produto da clonação. A finalidade dessa palestra eu poderia mudar o título, né? Eu pus lá perspectivas, você poderia, perigos também. Tem um fantasma dentro de cada frasco de cultura que a gente trabalha. Tem um baita de um fantasma, que pode dar o que você quer, ou pode ser um mago lá do mal, que acaba com a sua vida. Nós tivemos muito azar no Manarine, eu fui o culpado. A planta mais importante, que seria o carro-chefe dessa, que era a Lélia Walkeriana feiticeira, que tinha aparecido há pouco tempo atrás. O Loboda trouxe a mudinha, já estava com vírus, era muito fraquinha, ela foi colocada in vitro, e na época não tinha literatura, a gente estava fazendo experimentos de induzir multiplicação. E numa destas, esse professor cometeu algum engano, porque a maioria das plantas da primeira tentativa de clonação deu problema. Um daqueles genes lá eu apaguei ou acelerei de um ponto que ficou sem controle, do Vuxa, do Clavata ou do Schutmerz-Tenles. As plantas, a maioria deu alterada. Por quê? Eu usei uma quantidade de hormônio que naquela planta induziu, é um pouco específico, viu, gente? Para híbridos, tudo bem, mas para espécie existe uma certa especificidade de hormônios e a espécie. Isso atrapalha bastante a clonação de espécie. O híbrido é mais safadão, ele aceita qualquer coisa, você põe lá, ele multiplica. O híbrido não tem problema, com algumas exceções, mas as espécies, elas são danadinhas. A gente acha que é tudo verde, é tudo igual, não é. Não são tudo iguais. Cada indivíduo é um indivíduo. Mesma coisa, tentar fazer transfusão de sangue sem ver que tipo de sangue que é. Vai dar problema, não somos iguais. Ou rejeição de órgão transplantado, a planta é a mesma coisa. Então, no primeiro momento que você coloca uma espécie, você tem que ficar atento da reação. Ela pode oxidar, porque o meio não está adequado. Ela pode não proliferar, porque o balanço não está adequado. Ou ela pode proliferar demais, porque o balanço não está adequado também, com problemas de alteração. Mas voltando à Walkeriana feiticeira, algumas delas deram alteradas, infelizmente, mas uma parte, eu diria que 50% deram normais, e as plantas eram muito mais vigorosas do que aquela com vírus, sem saber, usando essa técnica estrambólica, que por um acaso ela permitiu que houvesse alteração genética numa parte do lote, mas uma parte deu plantas isentas de vírus. E a feiticeira voltou ao que era o normal. O Loboda tinha a planta original e tinha a planta clonada, que saído desse processo de clonação. Essas que não deram problema, elas deram absolutamente normal, com alta fidelidade fenotípica, de vegetativa e floral, e sem vírus. A planta era muito vigorosa. Essas feiticeiras que tem aí provavelmente sejam umas filhas dessas que saíram bem aí no processo de clonação, que não apresentaram problema. Mas depois ela foi reclonada por nós e aí deu tudo bem. O próximo... Na verdade, você não cometeu tanto erro assim. Você acertou,
Uma parte? Bom, esse é o lado bom de ver, mas a gente se cobra bastante, né? Eu queria que... Na realidade, eu não tinha nem literatura, eu não estou tirando, fazendo... sinceramente, houve um equívoco, ninguém estava alertado, a gente queria multiplicar, e seja o que Deus quiser. Eu não tinha esse conhecimento que se tem hoje, mas infelizmente esses conhecimentos ainda não são muito bem considerados. Eu tenho visto coisas aí de arrepiar o cabelo. Depois eu vejo, eu falo, a gente volta para o próximo. Bom, essa daqui foi a primeira orquídea, fiquei uma noite sem dormir de emoção, porque isso daí eu coloquei, era uma purpurata carne na época, tinha ganho um prêmio da exposição do CPO, que era lá na Água Branca, e o dono comprou, pagou uma boa nota, né? Hoje é ridículo, mas isso era o que tinha de melhor, eu estou falando aí nos anos 79, 80, por aí, tá certo? Foi clonada com sucesso e fui obrigado a levar no CPO, fui dar uma palestra que eu estou dando para os senhores lá, as pessoas não acreditavam que eu tinha clonado, acabei de dar palestra, o presidente levantou a mão e falou, professor, olha, com todo respeito, na próxima semana você não poderia trazer um frasquinho para a gente ver? Falei, ih, caramba, não adiantou nada. Não acreditaram. Não acreditaram. Mas tudo bem. Eu era amigo do proprietário dessa planta. Falei, Clóvis, leva lá para o pessoal. De noite eu tenho crianças para cuidar em casa, minha esposa dá aula. Tá. Ele levou, viram lá, não sei se ficaram, mas enfim. Mas tem uma longa história da orquidologia, a orquidofilia traz casos bastante curiosos. Próximo. Os procedimentos básicos é o seguinte, a gente pega uma gema, tem que ser uma gema nova, nós podemos usar outras partes que também são passíveis de ter meristema, como ácidos florais, etc. A gente faz a desinfestação com hipoclorito de sódio, água de lavanderia em concentrações adequadas. Essa pasta aqui, ó, que a gente faz sob lupa, ela é muito delicada porque as orquídeas, principalmente as catleias, todas elas, mas particularmente as catleias, elas produzem muito compostos fenólicos. Todas as plantas tropicais, abacate, banana, produzem muitos fenólicos, né? De forma que quando você tira, tem que se tirar embaixo de água para diminuir a tensão de oxigênio, diminuir a oxidação e trabalhar rápido para que, mesmo assim, ela não oxide. Porque se ela oxidar, você coloca no meio de cultura, ela vai ficar preta, que nem uma banana descascada verde, vai ficar pretinha e não vai para frente. Então, essa daqui é a fase mais crítica, eu acho. E o meio de cultura, que também, como eu já mostrei, é importante. O meio de cultura eu falo os sais minerais e o balanço hormonal que a gente usa para essas coisas. Uma vez isolado o meristema de catleia, eu vou falar mais para a catleia aqui, as outras também, mas particularmente para a catleia, para diminuir a oxidação, diminuir a tensão de oxigênio, a gente usa o meio no estado líquido, reduz a taxa de oxidação, ele aumenta a superfície de absorção dos sais minerais, açúcares que a gente coloca e os hormônios, e tem que ser agitação contínua. A agitação hoje não é tão crítica, porque se você deixar parado, como toda planta, ele vai formar o broto de um lado só. Você agitando, ele nunca, o dia todo, ele não sabe o que é para cima, para baixo, de lado. Então ele começa a multiplicar de todos os lados, e é isso que se quer quando se está clonação. Naquela época, depois eu vou falar que hoje já mudou. O estado gelificado é a fase final, né? A gente usa, às vezes sem passar pela fase líquida, como alguns dendrobium, newtonias, alguns oncidiums, elas produzem poucos fenólicos, você pode começar já no meio sólido, líquido, gelificado, quer dizer, com uma gelatina, mas enfiado dentro da gelatina, ele não pode ficar exposto na superfície da gelatina. E as espécies sensíveis ao alagamento, como o Phalaenopsis, você não pode colocar, porque o Phalaenopsis morre dentro do meio de cultura. Então tem outro meio de cultura líquida. Então cada planta tem lá suas necessidades, mas isso hoje é muito bem conhecido e estabelecido. O broto, como vocês estão vendo, pode ser um broto pequeno igual. Quanto menor o broto, isso daqui deve ter uns 4, 5 centímetros. Menor a oxidação. Quanto maior o broto, é mais fácil você trabalhar com essas gemas laterais, porque eles são maiores, mas a oxidação, como o broto é mais velho, tá? Então a gente lava isso daqui, esteriliza, depois embaixo de uma lupa você vai tirando cada esquema dessa até expor a primeira gema lateral, que fica aqui. Tem 3 gemas laterais da catleia. A maior é a primeira aqui, a segunda e a terceira. E depois o ápice, esse daqui é o mais fácil porque é o que oxida menos. Cada gema dessa que a gente expõe embaixo da lupa, você tem que tirar mais 3 capas,
É que nem descascar cebola. Isso daqui é uma monocotiledônia. Dicotiledônia não tem isso. Então elas são imbricadas, você tem com essa gema embaixo da lupa e dentro da água, você vai tirando com muito cuidado para não oxidar, cortar e colocar no meio líquido. Infelizmente não dá para a gente entrar em muitos detalhes. Mas esse aqui é o tamanho que eu gosto de trabalhar em termos de oxidação. Na época hoje eu não consigo mais, a minha mão já não permite, mas tem quem faça. Mas já. qual é esse tamanho? 4 dedos? Deve ter 3 a 4 centímetros. 3 a 4 centímetros. É isso daqui, não mais que isso. Você pode tirar mais, que nem as Cattleya myxoglossa, daquelas hastes grandes, essas bifoliadas, você pode até tirar, mas as monofoliadas são um pouco mais difíceis que as bifoliadas também. A única bifoliada que eu tive muita dificuldade em clonar e desistir, na época que eu estava na Equilab ainda, era a Cattleya velutina, ela oxidava demais. E Sofronite e Scoxina, que também continua oxidando demais até hoje. Mesmo com as técnicas avançadas, as pessoas têm muita dificuldade em clonar a Sofronite e Scoxina. E dos híbridos, o mais difícil de clonar e que oxida mais são todos os híbridos semialbo, pelo menos a maioria dos híbridos semialbo são descendentes de Cattleya gigas. A Cattleya gigas oxida bastante e ela passa essa maldita característica para os seus descendentes. Quando você vai tirar, eles oxidam muito também. Então tem uma base genética. Próximo. O senhor não usa água de coco para... Pode usar. É melhor que só água? Pode usar. Não, aqui é meio líquido, mas é sais minerais. Meio líquido é não gelificado. Você tem sais minerais, açúcar e os hormônios. Se você substituir os hormônios por água de coco, é melhor, porque está num balanço bastante razoável. Mas a tendência da água de coco para os híbridos é formar calo. Você pode até começar com calo, mas você tem que tirar logo, porque o calo vai te dar problema. Calo é uma massa de célula que eu não mostrei ainda, que vai dar... bom, eu volto a falar. A água de coco é muito boa para crescer as plantinhas de orquídeas in vitro, para micropropagar in vitro também. As orquídeas, a água de coco ajuda bastante. Industrialmente não tem condição. Eu estive no maior laboratório, biofábrica de orquídea do mundo, faz a Phalaenopsis, que é a floricultura na Holanda. Meu orientador, por acaso, lá no meu pós-doutorado, ele conhecia aquelas empresas todas, eu trabalhava com elas. Eu tive imenso prazer ainda, uns 20 anos atrás, né, de entrar na floricultura e ver aquela coisa fantástica. Eles não usam água de coco, porque a água de coco é muito cara. O holandês, para abrir a mão, é meio difícil. Difícil, mas venceram na vida, né? O avô do meu orientador, na época da crise, uma das enchentes lá do Mar do Norte, a última que teve, eles passaram fome. Pegava aquele barro que é comum na Holanda, misturado com farinha de trigo. Os caras merecem estar no lugar que estão. Comeram farinha de pão passada com barro fino, que é argila. Literalmente comeram o pão que o diabo amassou. Mas isso, que nós estamos comendo até hoje, né? Com areia. Em Oncidium, por exemplo, você tem a haste floral e as hastes florais. Cada nó da haste floral não são dos oncídiums. Não são dos oncídiums. Alguns oncídios do grupo daqueles amarelos, do grupo varicosum, flexosum, realmente eles têm gemas laterais, que podem ser trabalhadas. São gemas florais que não se desenvolveram. Mas se você colocar no meio de cultura com balanço adequado de hormônios, ele forma protocormos também e prolifera muito bem. Tem um caso interessante, falando em oncídio, quando nós estávamos lá na Equilab, montando aquele laboratório ainda, aliás, foi o melhor laboratório que eu vi até hoje montado. Foi o primeiro laboratório aqui que eu... Não existia laboratório nenhum no Brasil, nem na América do Sul, nenhuma. O Manarini era um empresário de uma visão respeitável. Eles eram donos da GC, a família era dona da GC, depois foi comprada pela Lever, era uma grande empresa do passado, né? E montaram a Equilab, a Equipes, que fabrica a rede. E ele tinha uma visão muito interessante. Eu vou contar um caso. O Lobodo uma vez apareceu lá e falou: o Lobodo vai me trazer, telefonou, o Lobodo vai no laboratório, vai trazer uma planta que eu nunca vi na vida, ele está fazendo suspense, vem aqui também para me ajudar, o que a gente vai fazer com isso daqui? Eu cheguei lá, o Lobodo já tinha chegado lá com a fiorina dele, desceu, era uma plantinha de oncídio pequenininho, uma haste floral curtinha, com 4 florzinhas ou 5 no máximo, com um baita de um ocelo preto no meio do labelo. Realmente, aquilo foi estonteante. O Manarini falou: meu Deus, isso daqui tem que clonar. O Lobodo fala: Manarini, eu não posso clonar isso daqui, porque a pessoa que me deu é meu amigo,
era de Jundiaí, né? Ele pediu o seguinte, sabendo que você é meu amigo do laboratório, que eu não trouxesse, não desse uma gema para você clonar de jeito nenhum. O Manarini perguntou, professor, tem alternativa? Eu falei, felizmente tem, Manarini. A gema não dá para usar, mas a ácido floral a gente pode usar. E começou um grande golpe em cima do oncídio. O grande golpe do Manarini, respeitando todos os senões, clonou-se o Oncidium varicosum Baldin, que fez um sucesso nacional e internacional. Para vocês terem uma ideia, na época, essa planta, esse Baldin, não é isso daqui, né? Ele foi levado numa exposição da CPO, quando era na Água Branca, e um colecionador ficou tão encantado, ofereceu dinheiro, o Baldin falou, não quero vender, ofereceu lá, eu troco, eu não quero trocar. Espera um pouquinho, pegou o carro mais chique da época lá, o mais valorizado, o mais popular, eu te dou uma Brasília 0 km. O Baldin falou, também não, então ele não dá, não troca, não vende. E desgraçadamente, imagina quando ele soube que a planta foi clonada. Com uma pergunta do Manarini. Empresário, eu respeito os caras, eles têm uma visão assim fantástica. Qual é a alternativa? Então eu aprendi com o Manarini que o problema é o seguinte, eu era molecão da universidade ainda, meus pais eram produtores, mas eu não tinha uma visão de empresa, essas coisas todas, pequenos agricultores, né? Fazia reunião lá com a diretoria, eu lá morrendo de vergonha no meio daquele diretor, mas eu tinha uma visão assim muito aguçada, né? Eu aprendi com ele o seguinte, não é descobrir, não é resolver o problema, é saber onde que está o problema, né? Aquela história do engenheiro que ninguém conseguia resolver o problema da máquina, e resolveu o problema, ia lá, não resolveu o problema, até que o engenheiro foi lá, deu uma martelada no parafuso, a máquina voltou. Então o problema é o seguinte, não é saber qual é o problema, é onde está o problema. E as perguntas que ele fazia iam sempre nessa direção. Onde está o problema? Ele resolveu maravilhosamente essa solução. O próximo, por favor. Essa planta aqui depois tem história, levou... Na época ninguém queria clonar orquídea no Brasil, de jeito nenhum. Eram plantas antigas, famosas da época, o Manarini as tinha e começou a clonar e criou um frison, assim, negativo, no meio orquidófilo. Você vai acabar com a orquidofilia, não vai ter mais raridade. E na época, nós estávamos no fim da ditadura, nos anos 79, 80, por aí, o Manarini fala, não, olha a ideia que ele teve, nós estamos democratizando as orquídeas. Era muito engraçado. Almoçar com ele e viajar com ele era muito engraçado. O cara tinha... usado até hoje. Não, democratizar as orquídeas. Mas foi ele que, a primeira vez que eu vi aqui, foi não é que ele acertou, mas é uma questão de momento, né? Ele não era uma pessoa de, vamos dizer, de levar vantagem, ele era uma pessoa que fazia as coisas de uma forma extremamente racional, como todo bom empresário, que lutou, batalhou, brigou, eu respeito muito. O próximo, bom, aqui estão os famosos Phalaenopsis, nós podemos clonar Phalaenopsis da haste floral, tá certo? Através dessa pequena haste que abortou aqui, se nós tirarmos essas escamas aqui no laboratório, depois de devidamente desinfestado, a gente pode obter uma planta de Phalaenopsis aqui, ou o próximo, ou da haste floral, tira-se essa membrana protetora, essa escaminha morta protetora, a geminha está aqui embaixo, desinfesta, leva no lado embaixo da lupa, tira as geminhas, as escamas protetoras e coloca com um pedaço, aqui é muito importante no Phalaenopsis, você não colocar a gema isolada, mas colocar um pedaço da gema inteira, da haste floral devidamente desinfestada, o crescimento é muitas vezes mais rápido e mais prático também. Só que o Phalaenopsis, ele não multiplica, eu vou voltar a falar disso, por protocolo, gente. Não é que nem o Oncidium, Cattleya e o Dr. Loffer, ele não multiplica, não. Quando apareceu a onda de Phalaenopsis, eu tentei clonar pelo sistema de protocolos, na primeira geração já sai tudo alterado. Então não é o caminho. Essa é uma planta de estabilidade genética extremamente baixa e, paradoxalmente, é a planta que mais se vende no mundo todo hoje, perfeitamente iguais. Eu vou na casa do meu filho, vejo os Phalaenopsis tem lá nos Estados Unidos, eu vejo aqui no Brasil, eles são exatamente o mesmo, produzido por essa empresa, a maioria vem dessa mesma empresa, da Holanda, de duas empresas holandesas, que eu tive a sorte de visitar quando eu estava começando,
Tá? Porque tem uma técnica de clonação que não é para o protocorme. Eu vou falar daqui a pouco. Professor, Sim. quando o senhor fala que ele sai alterado, o que é o alterado? Alterado pode ser vegetativamente, a planta fica mais baixa, a planta pode ser muitas alterações, pode ser apenas, vamos dizer, visual. Ela fica com folhas deformadas, pseudobulbos deformados, raízes que não crescem adequadamente, ou às vezes ela não floresce. Você tem a planta, durante anos, ela cresce, dá uma haste floral, seca e não sai nada, e assim por diante. Olha, quando esse processo de clonação começou, o Rolf de Altenburg, eu tive o prazer de visitá-lo, conversar com ele, ele veio várias vezes em Campinas, ele era muito amigo do Manarini, ele mandava as plantas dele para o Vachereau Lecoufre clonar na França. E quando nós começamos em Campinas, ele passou a mandar os híbridos dele para Campinas, para a gente clonar e tal, né? E o Rolf, ele importou de uma empresa, eu posso falar o nome agora que ela já fechou, graças a Deus, chama Green Orchids. Ela era da Ásia, não sei se era da China ou de Taiwan, talvez fosse de Taiwan. Ela inundou o mundo com híbridos de orquídea, que o Rolf trabalhava com híbridos. E o Rolf vendeu isso como era um lote muito grande, não era de coleção exatamente, ele forneceu a produtores que iam produzir flores, etc. Essas plantas nunca floresceram. Elas entraram num processo vegetativo tão grande que elas davam broto sem parar. Sabe, que nem capim para cabrita aquilo lá. Para pegar cabrita, se você tiver uma orquidária daquilo, você criava 100 cabritas dentro da orquidária. Ela crescia desesperadamente. As poucas que floresceram, as flores eram profundamente alteradas e eram difíceis de serem induzidas à floração. Até que um dia eu cheguei e recebi um catálogo da Green Orchids, eles mandaram um catálogo, e qual não foi a minha surpresa, já sabendo que não se podia fazer por protocolo, e muito menos por calo, na capa do catálogo deles, diz, infelizmente, eles também não sabiam, tinha um Erlenmeyer grande, desses de 500 mililitros, com massa de célula de híbrido, quase até rolha. Eu falei, meu Deus, isso daqui é uma loucura. É por isso que não floresce, porque fazia por calo. É muito bonito aquilo, você põe 2,4-D, que é um herbicida, você põe a auxina, aquilo prolifera, mas não dá mais devido à identidade que se espera dessa flor, a repetibilidade da característica genética. Né? Próximo. Isso é uma vanda, é uma gema floral de vanda. O Phalaenopsis tem uma grande vantagem por ser uma planta monopodial, quer dizer, não forma brotos laterais, ele é monopodial, o meristema apical está sempre em atividade como uma vanda. Por sorte, a haste floral dele tem gemas laterais que nós vimos. Tá? A vanda também é uma planta monopodial. As primeiras tentativas de clonação de vanda que a gente ouvia falar na época, que você tinha que cortar o caule da vanda, tá? A parte superior você enraizava, formava uma nova planta, e o broto que formasse da base você usava na clonação. Eu achei aquilo meio violento, assim, não tem propósito. Mas observando melhor a planta, ela nasce na axila das folhas, na axila das folhas, uma vez por ano, forma uma gema floral. Se você pegar uma gema floral de vanda, não desse tamanho aqui, mas bem pequenininha, levar para o laboratório e tirar só a pontinha daquela futura haste floral, ela prolifera maravilhosamente bem. É interessante porque tem laboratórios aqui no Brasil que ainda decepa a coitada da vanda. Eu já falei para a pessoa, acho que eles não acreditam, né? Eu falei, olha, eu li aquilo, eu falei, gente, olha, você pega uma gema lateral, gema floral. Outro dia ele falou, nossa, eu estou cheio de vanda lá, né? Eu falei, como é que você está fazendo? Ah, eu capo ela, dá um broto, eu falei, por que, cara? Nem vou falar mais. É fácil, é muito fácil fazer vanda. Depois que você tirou e não oxidou, ela cai no frasco de cultura, ela vai, que é uma beleza. Próximo. Bom, uma orquídea forma um broto por ano, as plantas de valor, elas são cortadas, são vendidas, são negociadas, né? Isso na época que eu comecei, era muito difícil conseguir um pedacinho de uma muda, você tinha que fazer com reserva, quem tivesse posse, as pessoas iam pensar, tinha uma concorrência, quase um leilão de uma traseirinha, aquelas coisas. Ela forma um broto, mas ao mesmo tempo ela forma dezenas de raízes no mesmo ano, ou pelo menos 5 a 10 raízes numa mesma gema, dependendo da espécie. Então me ocorreu, bom, se o meristema caulinar tem o mesmo genoma do meristema radicular, por que não usar raiz?
O professor da Universidade da Califórnia, famoso, professor Ardit, quando ele estava ainda na ativa, do campus de Irvine, na Califórnia, ele tinha já pensado nisso e tentou clonar epidêntrica do grupo das catleias, né, epidendroide, através de meristema radicular. Mas ele escreveu um trabalho, e eu acho que isso é legal, escreveu o trabalho porque não deu certo. Ele escreveu, olha, não dá, meristema radicular de orquídea não dá. Eu achei que talvez desse. Ele fez uma planta só, eu falei, poxa, eu estou lá no Manarina e entra lá pelo menos 10 plantas diferentes por semana, né? Falei com o Manarina da ideia, falou, ele é sempre animado, né? Depois que tomava um vinho, então ficava uma beleza. Vamos almoçar, exprimir o momento certo, Manarina, eu quero fazer um experimento. Nossa, maravilhoso! Recitou lá umas poesias que ele gostava muito, ele gostava, é uma pessoa, eu sempre vou falar com muita admiração dessa pessoa. Tá lá, Sebastiana tá lá, fala pra ela, fazer o que você quiser lá, faz o que você quiser lá. Fala pra Sebastiana, toda planta que entrar, tiver gema, tiver raiz, corta o ápice e põe nesse meio aqui. E passou muito tempo, um dia o Manarina ligou lá à noite para casa. Ah, professor, tem uma coisa esquisita lá. A Sebastiana foi me mostrar, tem um negócio esquisito lá, deu uma bola na ponta da raiz. E parece que está saindo uma folhinha. Eu falei, nossa, Manarina, deve ser, então deu certo, né? Eu falei, que planta que foi? Ah, não sei. Fala com a Sebastiana lá que ela te conta que planta que é. Eu fui lá no dia seguinte, peguei a Brasília minha, fui lá para Campinas, descemos lá, falei, mostra aí. Era um cataceto. Depois a gente cortou a ponta de cataceto e viu que todas as pontas que você cortava, põe no meio de cultura com hormônio, sem hormônio, formavam um protocormo. É isso que vocês estão vendo aqui, ó. Isso foi feito no laboratório do Manarina. Foi a primeira clonação de orquídea a partir de ponta de raiz. Eu não fiz projeto nenhum para obter verba da FAPESP para fazer isso, por uma simples razão. Você falar para um botânico que você vai multiplicar uma planta através do meristema apical caulinar, falar é impossível, realmente. Em plantas produtoras de flores, as angiospermas, é impossível você fazer um meristema caulinar, produzir uma gema ou um protocormo. Eu nem tentei porque vão denegar, falar que é louco. Então fiquei trabalhando lá na hora do almoço e tal. Depois que deu certo, deu muito certo. A universidade, na época, tinha um departamento que deu divulgação a isso, fez bastante barulho e tal. Eu consegui as verbas que eu precisava da FAPESP para continuar. E eu continuo trabalhando com isso até hoje. Tem mais de 20 pós-graduandos meus que trabalharam com bioquímica e biologia molecular. Isso daqui. É um evento raríssimo que vocês estão vendo. Eu ia trazer, mas infelizmente não tinha nenhum nesse momento. É um meristema radicular, é a única planta que o meristema radicular forma um protocormo e forma uma gema. Tá? Nas catacetíneas você tem a desléria, você tem a Cycnopsis, você tem mormas e cataceto que faz exatamente isso daí, com relativa facilidade. Para minha surpresa foi quando eu coloquei como fisiologista, e se eu colocar isso no escuro? E se eu fizer isso? E aí começou aquela loucura, e vão pós-graduando, mestrando, doutorando, né? Aí quando eu coloquei no escuro, aconteceu a coisa mais surpreendente. Ela não formava mais planta. Ela deu um estolão, um caule comprido, esbranquiçado, na ausência de luz, que crescia sem parar. Ele bateu na rolha, desceu, voltou para o meio, desceu e foi crescendo, e aquilo foi enrolando dentro do frasco, com nós entre nós, nós entre nós, nós entre nós. De cada nó daquele, se você corta, isola, eu vou mostrar daqui a pouco, você coloca na luz, no meio sem hormônio, dá uma plantinha. Quer dizer, é uma clonação de custo zero. Eu tentei fazer com Phalaenopsis, não deu. Tentei fazer com outras orquídeas comerciais, como por exemplo, com Cymbidium, dá exatamente, eu vou mostrar depois isso daí para vocês. Tá? E uma planta que varia bastante são os dendróbitos do grupo Nobile, que tem uma alta taxa de variabilidade in vitro. Também não cresce muito esse estolão, mas é suficiente para você propagá-lo com segurança, porque aqui não passa pela fase de calo, no escuro não passa pela fase de protocormo nem de calo, mas Cattleya, infelizmente, não funciona bem. Em Cymbidium e Dendróbio, além desses outros catacetíneos, funciona. Próximo. Aqui está. Aí está. Eu trouxe um aqui, por acaso eu ia usá-la hoje, eu nem usei. Depois vocês dêem uma olhadinha. Quanto tempo? Esse daqui deve estar com 7, 8 meses já. Mas a partir de 3, se você pegar, depois eu ponho aqui se vocês quiserem ver, isso não é raiz. Você mostra para as pessoas e pensam que é raiz. Isso é caule, é uma raiz, é uma orquídea isso daqui. É uma orquídea.
Essa orquídea está conosco, ela foi feita com o Lázaro, que foi um pós-graduando meu, atualmente professor lá na Exalc. Em 1993 nós começamos a fazer isso daqui. Está até hoje, sem alteração genética, gente. Custo zero. Zero. Não gasto um flash de luz para obter isso daqui. É um meio só com açúcar e sais, e ela vai crescendo. Saíram bastante resultados aí de pesquisa com isso daqui. Próximo. Aqui é o meristema apical do Cymbidium, é o meristema de Cymbidium, falei que eu ia passar, das orquídeas do caule. Esse daqui é o meristema, esse daqui deve ter, isso daqui tudo deve ter 1 milímetro, tá certo? Para você eliminar vírus, você tem que tirar 0,05 milímetros aproximadamente, isso daqui, ó. É muito pouco. As células meristemáticas são essas aqui. Próximo. Eu estou na frente aqui, né? Isso daqui, quando você isola a gema, coloca no meio de cultura do Cymbidium, ela começa a entumecer, conforme vocês estão vendo aqui. Lá estão as 2 folhinhas, 2 ou 3 escamas, o meristema já está entumecendo, entrando em atividade. O próximo, isso no meio líquido. Aqui os primeiros protocormos, do original, esse daqui, é do Jorge Morel, inclusive, de Catleya, tá certo? Essa pilosidade, os protocormos germinados de semente, também produzem essa pilosidade. Isso daí são pelos absorventes que servem para 2 coisas na natureza: para fixar o embriãozinho sobre o substrato, o tronco, tá certo? E para absorver nutrientes e água também, durante uma fase muito curta. Aqui vocês estão vendo que já está formando as geminhas, tá? Próximo. Então, veja, quando nós falamos cultivo de meristema, a gente acha que é aquele grupinho de células de 1 milímetro, certo? Mas, na realidade, o que está proliferando, quando tira aquele ápice caulinar de 1 milímetro, o que prolifera realmente, não é o meristema. Ele pode até crescer um pouquinho, mas o que prolifera primeiro e que vai entumecê-lo, certo? São as bases daqueles microfolhinhas que a gente vê sob a lupa. Olha os protocormos se formando aqui na base de uma folhinha, na base de outra folhinha, aqui o plante original. Porque na base do meristema, da folha, existem células meristemáticas que estão se dividindo para levar a folha para frente. Esse meristema da base da folha é mais sensível à proliferação e produzir protocormos do que o próprio meristema. Só no caso da raiz que não é assim, a raiz não tem folhinha. No caso do cataceto e dos catacetinos, é diretamente, né, esse evento que eu falei que na natureza é raro e não existe. É a única descrição do cataceto e das catacetinas, né? Então, queria mostrar que o que a gente chama de meristema, na realidade, é um nome genérico. Aquilo é um ápice caulinar, onde o que vai proliferar são as bases dos folíolos. Isso daqui deve ter, no máximo, 1 milímetro. Próximo. Quando Morel descobriu isso, uma empresa de orquídea na França, de nome Vachereau e Lecoufre, existe até hoje, convidou Morel para montar um laboratório. Morel foi e montou o laboratório, foi para onde o Rolf, que é o Trimurgo da Florália, e do mundo todo mandava as plantas para ser clonadas. Foi o primeiro, isso nos anos 60. Para maximizar a formação de protocormo, o Morel sugeriu ao Vachereau que cortasse os protocormos. Isso daqui é muito pequenininho, mas com uma lâmina de bisturi bem pequenininha, você fatia, coloca no meio de cultura. Cada fatia dessa vai formar geminhas apenas nas bordas cortadas, nunca no meio. O Morel achou aquilo interessante, voltou para o laboratório e foi ver o que era. Próximo. Aqui, ó. Então, você corta a fatia, se você tirar a borda dessas fatias, a epidérmide praticamente, que é esse fragmento, colocar no meio de cultura, ela prolifera muito. Essa região central não proliferava, mas isso é intrigante. O que está acontecendo? Então a proliferação era só na periferia do protocormo. Eu estou chamando de protocormo, nesse caso, o correto é que o americano chama de protocorm-like body, ou estrutura semelhante ao protocormo, porque o protocormo é de uma semente, isso daqui é de um órgão vegetativo, é de um meristema. É uma estrutura semelhante ao protocormo, embora visualmente seja igual. Próximo. Aí cortaram-se protocormos, aí foi de uma vanda de semente. Isso daqui não é protocormo like bora, o PLB, que é isso daqui é de semente. E verificaram uma coisa muito interessante.
intrigante. Vocês podem observar, olha, a região central do protocolo é constituído basicamente por células de núcleos bastante grandes, várias vezes maiores do que os núcleos da região lateral. Quando fizeram a dosimetria de DNA desses núcleos grandes e desses pequenininhos das bordas, verificaram aquilo que eu falei para vocês. Essas células, elas entram num processo de duplicação cromossômica chamado endorreduplicação desenfreada. Fica com nível de DNA muito grande e não volta mais a se dividir. É impossível uma célula dessa. Mas, e aí a sorte nossa e do mundo orquidófilo, é que as células laterais do protocolo continuam diploide. Então, todo o cuidado que a gente tem é para induzir proliferação da borda. O Morel já tinha visto isso, tanto que ele seccionava, sem saber exatamente porquê, só usava a periferia do protocolo, certo? Isso aqui está num nível de ploidia muito alto. Se nós usarmos muita auxina, essas células podem até se dividir, mas vai dar monstros. Isso a gente não quer. Então, com muito cuidado, a gente trabalha, tenta encontrar uma maneira de induzir proliferação só das células de menor ploidia, que são aquelas que a gente quer manter do jeito que estão. Próximo. Aqui está o teor de DNA, tá? Da periferia, das células periféricas, tá? A distância da região, tá? Você vê que o teor de DNA aumenta vertiginosa, acentuadamente, até mais ou menos no meio do protocolo, mas depois do lado oposto começa a diminuir de novo, porque as células são de menor ploidia. Esse é o segredo, esse é o pulo do gato que o Morel descobriu já trabalhando no laboratório do Vacheron-Lecoq. Próximo. Aqui está um protocolo de Cymbidium tratado com hormônios. Naquela época se usava muito hormônio, não sabia do efeito deletério do hormônio na regeneração de orquídeas. E um dos hormônios mais perigosos é um herbicida chamado 2,4-D, que a gente usa para matar árvore, praga, 2,4-D, um herbicida de folha larga, que é chamado pelos agricultores. Eles usavam em baixas concentrações no meio de cultura, induz uma proliferação fantástica. Foram fazer uma análise de DNA, vocês estão vendo que existe aqui uma profunda alteração, de uma alteração genética dos núcleos, da maioria dos núcleos desse tecido do Cymbidium, quando o normal seria este daqui. Essa célula está geneticamente alterada pelo hormônio, esta geneticamente alterada e assim por diante. Próximo. Bom, isso daqui, desculpe, é muito técnico, mas eu não poderia me furtar de falar. É a primeira vez que eu falo para colecionador disso daqui. Isso daqui chama-se metilação. Nós temos metilação. Normalmente eu falo em variação genética. Mutação para nós é a duplicação do número cromossômico ou mutação, uma alteração na sequência de material genético, certo? Da sequência de citosina, timidina, adenina, etc. Né? Então, veja bem, existe um processo que foi descoberto em animais, por sorte em nós, pesquisa médica vai fundo nisso. Existe um tipo de alteração genética que não implica implicação de cromossoma, como a trissomia do cromossoma 21, que dá síndrome, que dá um problema gravíssimo em crianças que nascem com problema, né? E um cromossoma só. Esse daqui não tem alteração genética, não tem alteração na sequência de material genético nenhum. É simplesmente uma molécula metila, um grupo metila CH3, que se liga a uma base nitrogenada, citosina, e esse gene, ele fica mudo. Ele não se expressa mais, ele é silenciado. Isso acontece com uma frequência muito... Mas não é mutação, é uma forma que a natureza encontrou de fazer certos genes serem ativados, dependendo do estágio de desenvolvimento, e outros serem desligados. Quando ele quer ativar, ele desliga, tira o grupo metila. Quando quer inibir, põe o grupo metila. Um outro gene faz isso através de uma enzima. Tem os nomes aqui, eu não vou falar para vocês, que é muito chato. Não vem ao caso. Mas, enfim, olha, as bases nitrogenadas que terminam com citosina ficam todas alteradas. Essa célula, ela não se divide mais. A metilação hoje se sabe em plantas, diferentemente de nós, que ela acontece quando uma planta se submetida a um estresse muito grande.
O meio de cultura é estressante. Se a planta pudesse, ela fugia daquele maldito meio de cultura que a gente chama de ótimo, que é uma porcaria para ela, um veneno para ela. Quantidade de sais que a gente acha ótimo, quantidade de hormônios que acha ótimo, quantidade de sacarose, aquilo é altamente estressante, não é o normal. Em condição de estresse, a metilação aumenta. Quer dizer, o cultivo in vitro, boa parte das alterações genéticas, elas são muito pequenas, você não nota. Às vezes, com muita intensidade, você nota que a flor é alterada, demora para florescer. Sempre a gente achava que era mutação genética. Não é mutação genética, é epigenética. É alguma coisa que se junta ao gene sem alterar o gene, só a atividade dele. Certo? Pra vocês terem uma ideia, na espécie humana, o homem tem cromossomo XY, a mulher tem 2X. Só que desses 2X, apenas um é ativo. Sabe por que o outro não é ativo? Porque um deles é totalmente metilado. Tem 2 cromossomas X, mas um é inteiramente metilado. Os genes estão todos silenciados. Um só é ativo. Tá certo? Isso foi descoberto em nós. Quando descobriram isso em seres humanos, foram buscar em planta. E está lá a metilação, fazendo um serviço bom e, às vezes, dependendo da circunstância, um serviço ruim também no processo de clonação. Próximo. Aqui está o calo. Quando você usa concentrações inadequadas de hormônio ou meios de cultura muito ricos em nitrogênio, especialmente ureia, estou falando de tecido cultivado in vitro, não de planta, você induz uma proliferação desenfreada, formando o que nós chamamos de calo. Isso daqui era usado antigamente no processo de clonação. Aqui no Brasil, alguns laboratórios que eu vejo ainda estão usando isso daqui, vão ter problema. Vão ter problema, porque isso aqui está, na realidade, você não, essa gema que se forma não é de uma célula. Se fosse de uma célula, tudo bem. Essa gema que se forma, na realidade, é a conjugação de 2 ou 3 células vizinhas que se juntam. Se tiver ploidia diferente, vai dar caca, vai dar porcaria, a plantinha vai ser alterada. Por isso que tem essa big alteração genética, certo? Isso é o calo, isso a gente tem que evitar a qualquer custo. Próximo. Eu vou pular, isso daqui já, deixa para lá, já está muito, já está, ok. Aqui também, olha, pula também esse, não vai ter tempo. Aqui são alterações genéticas em Phalaenopsis, as primeiras tentativas de clonar Phalaenopsis, dava que era uma maravilha, mas dava tudo assim, tudo alterado. É uma desgraça só, era horrível, era uma tristeza ver isso, né? Próximo. Aqui algumas que cresciam, mas vocês veem que elas estão variegadas, né, com folhas variegadas. Algumas dessas plantas se encontram no mercado vendido como novidade, né? Interessante. Algumas fixaram esse caráter, as flores não foram muito alteradas, e fica bonitinho, porque ela é ornamental, é uma folhagem também, né? Mas não era isso que o cara queria, não. Próximo. Aqui, esse daí foi a primeira variação que havia no mercado brasileiro. Aqui no Brasil, as primeiras tentativas de clonação davam muito frequentemente Phalaenopsis com as pétalas voltadas para frente. Para minha surpresa, eu vi isso sendo vendido no mercado como sapatinho holandês. Holandês é danado. Eu respeito os caras. Não joga fora nada. O próximo. Aqui são outros tipos de variações, tá certo? Aqui são outros tipos de variações. Aqui a planta normal e aqui a planta com tal de sapatinho holandês. O próximo. Aqui é um outro tipo de variação, essa daqui é gênica mesmo, daqui não é epigenética, não é metilação, não. Aqui é a planta matriz e a variação não tem nada a ver uma coisa com outra. Próximo. Aqui umas variações que acontecem muito frequentemente, a perda do labelo. O labelo simplesmente desaparece. Não é na clonação, isso é muito frequente em Phalaenopsis também, tá? Isso também já vi sendo vendido no mercado. É impressionante. Em colecionador é impossível você tentar passar uma Cattleya labiata sem labelo, vai ser muito difícil. Uma Lélia purpurata sem labelo, Verkausen, vai ser muito difícil. Próximo. Algumas ploidias são favoráveis, como vocês estão vendo aqui, ó, aqui é um diploide de Phalaenopsis, aqui é um tetraploide, aqui é um triploide, aqui é um hexaploide, quer dizer, já está com 6 N, já está alterado, o ideal sempre é o tetraploide. Muitas plantas do Manarine, na época se usava protocormos ainda, elas deram poliploide, principalmente no grupo da Cattleya intermédia.
E do processo de poliploidização que nós induzimos lá, nós desenvolvemos e aplicávamos lá nas plantas, a planta que melhor respondeu à poliploidização foi a a Sofronitis responde bem, a Púmila responde bem, como que é? Putz, agora é uma monofoliada. As flores ficam gigantes, quase igual híbridos, até impressionante. Eu esqueci agora, deu um branco na cabeça. Próximo. Então, também tem alteração. Olha o que eu encontrei outro dia sendo vendido no supermercado. Ninguém queria comprar, estava lá no cantinho. Um Phalaenopsis, aqui não, ficou muito escuro. Ó, é um Phalaenopsis, uma haste floral é amarela, muito bonita, e a outra haste floral, acredite em mim, está saindo da mesma planta, não foi colocado, não. A outra haste floral é a planta original, que eles quiseram clonar. Essa daqui existia com uma haste só, ou com duas hastes. Essa daqui, por uma mutação, não sei se por metilação, sei lá o que foi, deu duas hastes muito bonitas e ficou, para mim, ficou muito ornamental, mas o pessoal lá do mercado não queria nem deixar. Isso eu achei só um botânico mesmo para comprar um troço desse. Professor, mas isso se repetiria no próximo ano? Não sei. Olha, o que acontece é o seguinte, aproveitando essa imagem, eu não sei que tipo de mutação que é. Essa é uma mutação, com certeza é uma mutação. Ficou muito bonito, atrativo. Estou mostrando que às vezes a variação genética, a maioria é deletéria, mas algumas são favoráveis. Das variações... agora eu perdi. Ele falou assim, se isso aí repetiria antes. Sim. Eu vou repetir, eu vou falar. Eu vou voltar à metilação. Normalmente, essas plantas que vêm de fora, só o dono da planta que clonou a espécie ou híbrido novo pela primeira vez sabe das características dele. Ele tira uma boa fotografia, você pode comparar. Você nunca vê a parte vegetativa, se é forte, como é que é, certo? Acontece que essa metilação, ela é somatória. Se você pega uma planta clonada, se ela tiver algum problema com metilação, ela vai passar por descendentes. E isso vai se acentuar porque ela vai juntar um pouquinho mais de metilação no seu meio de cultura. Depois de 3 passagens, 4 passagens, meristema, demeristema, corre o risco de vocês terem sério problema. Eu vejo no mercado híbridos que eu tenho há muito tempo, gigantes, grandes, bonitos, estão desse tamanho. As flores já não lembram mais. Eu sei porque eu tenho a planta original, de quase 20 anos atrás. Os híbridos não são mais os mesmos, a gente não conhece as matrizes. É o que o pessoal chama de quimera? Não, não é quimera. Ela vai enfraquecimento. Não, a quimera é outra. Aqui você poderia chamar de quimera. Sim. Aí você poderia chamar de quimera. Mas não é enfraquecimento mesmo. É uma junção de metilações. A planta enfraquece. Isso é um problema gravíssimo. Eu não entendi quando o pessoal falava em clonagem, fez o clone do clone do clone do clone. Não, mas deve evitar. Deve evitar. Mas por que isso acontecia? Agora sim que é. Sim, ela vai juntando. Ela pode ter alteração genética mínima, mas isso. A metilação é a principal. É a principal. Não é a única, você tem mutação genética sutil, você vai juntando mais outra. O ideal era não clonar plantas clonadas, principalmente se você não sabe da origem dela. Os Phalaenopsis, eles são essencialmente bem clonados, porque eles não passam pela fase de protocormo, como já mostrei, nem pela fase de calo. Calo, então, é impossível, inimaginável um negócio desse. O próximo, por favor. Aqui está Newtonias clonadas, sem passar pela fase de calo. Como é que se faz isso? Nós aproveitamos a gema lateral do brotinho, quer dizer, toma o brotinho, você induz, você trabalha para desenvolver o meio da geminha lateral, daquele primeiro brotinho, da outra geminha lateral, brotamentos laterais. Então você não está passando nem por calo e nem por protocormo, like body, você está partindo da própria gema. A alteração é mínima. É isso que se faz com Phalaenopsis, quer ver? Todas as orquídeas, se pudesse clonar sem passar por calo ou protocormo, este seria o ideal, dá um pouco de trabalho. A empresa consegue isso porque ela trabalha só com Phalaenopsis, outra trabalha só com Dendrobium, outra trabalha só com Cymbidium, então eles têm a técnica muito bem dominada. Os laboratórios, de modo geral, os nossos,
A gente trabalha com tudo, é a Arca de Noé, né? Você vai juntando aquilo tudo e vai chegando, não dá tempo de você desenvolver um meio específico para chegar a isso. Mas o laboratório que clona Phalaenopsis, nesse que eu tive lá, da floricultura, não, era só Phalaenopsis e acabou. Tinha outro que fazia dendróbio na época, tinha dendróbio do grupo nobre, era só dendróbio. Quase então, recordista. sim, é uma biofábrica isso daí. As pessoas conhecem exatamente o que evitar e o que fazer para acelerar, para dar o brotinho lateral. Aqui você não tem alteração. Não tem risco de alteração. E o Phalaenopsis que a gente compra é a planta com maior índice, maior taxa de variabilidade, e que hoje no mercado é a planta mais normalmente padronizada. Próximo, por favor. Aqui está, olha, Phalaenopsis, não por calo, não por protocormo, mas por brotamento lateral. 100% normal. Qualquer Phalaenopsis, qualquer plantinha dessa de Phalaenopsis vai dar uma outra planta de Phalaenopsis. Eu não culpo os nossos cultivadores. Isso tudo foi desenvolvido no exterior, as empresas pagaram técnicos para desenvolver isso. Esse segredo, obviamente, eles mantêm. E paga caro o técnico do laboratório para não ir embora e levar o segredo. Nós não temos isso. A gente trabalha, como disse, o nosso mundo é muito diferente, é meio Arca de Noé. A gente não chegou a esse tipo de... Principalmente em Catleia, no exterior não tem mais mercado para Catleia. Então eles se voltaram para isso daqui e dominam nutrição mineral, floração, multiplicação, melhoramento genético, eles dominam isso. Você consegue dominar para a floração em 2 anos, 2 anos e pouco? É cultivo, todos os meses. mas é cultivo. Olha, essa empresa que eu visitei, eu citei o nome dela, eu não devia, mas tudo bem, ela existe ainda. Você não entra, é tudo automatizado. O computador leva a bandeja, um carrinho, computadores levam aquelas bandejas gigantescas, tudo automatizado, rega, irrigação, e depois de induzido o crescimento, muda de estufa, vai lá, põe para outra estufa, diminui a temperatura, vai lá e outra máquina enrola e manda, pronto. Não tem nem toque de mão. É uma máquina que põe aquilo dentro dos vasinhos, num substrato já desenvolvido por eles. É especialização, gente. Não dá. Próximo. Ok. É isso daí? Só? É. Eu estou cansado. Eu vou passar. Obrigado. Espero que o silêncio não foi devido a esse porrete que eu estava aqui na mão. Isso daí é para ele uma pergunta? Era. Eu vou até... Mas eu tenho que dizer que você está em forma, viu? Que você respondeu de um lado do outro aí, ó. Voltando à questão da feiticeira lá, que o pessoal ficava chamando, uma parte deu bruxa, outra parte... Não deu bruxa nada, é alteração. Algumas que você tem. É que assim, você tem muita coisa. Que algumas vieram do Manarino e outras, na verdade, foram feitas em outros lugares e deu... Não, eu estou falando daquele primeiro lote do Manarino, isso foi em 1982, 83 aproximadamente, que eles venderam as primeiras plantinhas. Tá? Essas daí, depois foi feita a segunda vez, e nessa vez você conseguiu... na segunda vez deu tudo normal, mas as primeiras deram problema. E foram onde saíram as feiticeiras sem vírus. Sem vírus. Elas chamaram Fullhead, essas outras... Olha, eu já não conheço muito. Esse é o meu sistema do Jordão já. Aí já é do Jordão, é? Aí outros já clonaram, a gente já tinha clonado também. Oi, Daniel, como é que vai? Prazer em vê-lo. Não, prazer tê-lo aqui, Daniel. Mas, sabe-se o que deu errado? Lá na clonação da feiticeira? Isso. Ela proliferou chegando quase a calo. Eu achava maravilhoso, ninguém sabia. Nossa, vai dar muita feiticeira. Deu mesmo. Deu muito problema da feiticeira. Mas por sorte, saiu a sem vírus, saiu desse lote. Como a taxa de multiplicação do vírus, como o vírus, no calo, você não tem vasos condutores para transmitir o vírus, olha que coisa interessante, né? Depois a gente foi atrás. No calo, você tem alteração genética, mas você pode eliminar vírus também, se você tiver sorte. Você faz 100 para salvar 50. Como não tem, o vírus se propaga de um órgão para outro, você corta o rizoma com uma tesoura infectada, ele vai entrar nos vasos lenhosos e vai tomar conta da planta. No calo, você não tem vaso lenhoso, Daniel. Certo? Então, aquele lote de célula está isolado de vírus, está sem vírus, ele não é infectado. E quando forma a geminha,
É uma geminha sem vírus. Se você visse a plantinha original que o Loboda levou, ela era ridícula, para dizer o mínimo, né? Era pequeniníssima, nem sei se não deve existir, mas deve ter morrido. Mas o que tem veio desse lote do Manarim. Agora, professor, o senhor sempre, no começo da palestra, o senhor falou que, aliás, antes, ele fala que quando vai meristemar uma planta, a gente busca justamente uma desinfecção ou buscar a melhoria em termos fitossanitários da planta. Você não pode clonar uma planta doente. Isso na Holanda, esses gente... falinópolis que você vê, foi feito um teste de vírus. Eles não clonaram. A haste floral do mesmo tamanho, a flor é bonita, a folha está no tamanho proporcional. Isso tudo é um valor de mercado, mas é muito importante para eles fazer um teste de vírus. Se der vírus, eles não clonam. Esse falinópolis não tem vírus. Mas pelo menos eu sempre tive a ideia, o pessoal falava, olha, se a planta está virótica, vamos meristemar para tentar... Não, sim. Não, essa possibilidade existe. Mas existe. É muito difícil, então. Precisa ter um pessoal treinado para isso, que tira um meristema de um tamanho muito pequenininho, sem oxidar. Não, a Sebastiana fez isso. A técnica lá do Manarini, aquilo foi um achado do Manarini. É impressionante, aquela moça. O Manarini, só uma coisa interessante. Eu falei, ele falou, o que precisa para pôr o técnico? Eu não quero que você fique aí, eu quero que você converse comigo. Deixa esse negócio aí para os técnicos, Manarini. Eles não sabem fazer. O que você precisa aqui? Olha que bacana, olha a sacada dele. Eu falei, eu preciso de uma pessoa que tem uma habilidade manual bastante grande para trabalhar com isso daqui. Ele falou, eu te arrumo. Na semana seguinte foi lá, ele apareceu, me apresentou uma funcionária humilde, simples, que era a Sebastiana. Ela fazia o seguinte, lá naquela época estavam fabricando, além das sombritas, fabricavam redes de pesca de marinha, eram muito grandes. Aquelas boias, na época, eram coladas manualmente, aquecia as bordas e tinha que ter um funcionário com habilidade manual de bater as duas. E aquilo lá depois de seco tinha que derreter de novo. Se desse errado, e a única que não errava era a tal da Sebastiana. E foi o que ele trouxe para o laboratório. Essa moça fez tanto sucesso no laboratório, que antes do Manarini falecer, ele deu um apartamento para ela. Tão grato que ficou pelo que essa moça fez. É uma coisa assim, um achado fantástico, né? Bom, enfim, são histórias, são histórias. Posso falar? Pode. Não. Já todo mundo perguntou? Não. Professor, os povos antigos acreditavam que a sabedoria residia no coração. Tempos depois se descobriu que está no cérebro, que é o cérebro quem comanda a sabedoria. Mas eu gosto muito dessa imagem de que o conhecimento está no coração. Porque, nosso exemplo de hoje, o professor veio aqui e trouxe de dentro dele alguma coisa que ele distribuiu entre nós. Foi de coração para coração. E isso vai permanecer com todos nós até nós morrermos. Então eu acho essa figura da sabedoria estar no coração muito bonita. Muito embora não seja uma lembrança que vá durar para o resto da sua vida, mas nós gostaríamos que o senhor levasse esse presente e usufruísse dele. Muito obrigado. Obrigado a você. Faz bem no coração também. Faz bem, Eu estou com o estente, viu? Um só, deu tempo ainda. Obrigado, hein? Muito agradecido. Ok. Tchau. Obrigado.